Você vai ouvir isso uma vez só, então presta atenção, porque o que eu vou te contar agora mudou a minha vida de um jeito que eu ainda não consigo explicar direito com palavras. Eu não sou do tipo que acredita em coisas sem ver, sou do tipo que precisa tocar, questionar, entender. Trabalhei anos numa área que exige lógica pura, dados, análise. Então, quando eu falo que existe uma frequência que o universo emite e que às vezes ela encontra uma pessoa específica num momento específico, eu sei que parece loucura. Eu mesmo teria dado risada se alguém me contasse isso 3 anos atrás. Mas tem uma coisa que aconteceu comigo que eu não consigo encaixar em nenhuma lógica que eu conheça. E foi exatamente isso que me fez parar, sentar e começar a prestar atenção em coisas que eu sempre ignorei. Era uma terça-feira comum, tarde da noite. Eu estava no ônibus voltando para casa depois de um dia que tinha sido pesado demais. Aquele tipo de dia em que você sente o cansaço não só no corpo, mas em algum lugar mais fundo, sabe? Um cansaço que nem o sono resolve. A janela estava embaçada, cheirava a chuva misturada com aquele cheiro específico de ônibus molhado que todo mundo conhece. E eu estava só olhando para fora sem pensar em nada, completamente vazio. Foi exatamente nesse vazio que algo aconteceu. Não foi um raio, não foi uma voz, foi mais como um calor que começou no meio do peito e foi se espalhando devagar, como quando você toma um chá quente num dia frio e sente ele descendo. E junto com esse calor veio uma certeza estranha, sem origem, sem explicação. Uma certeza de que alguma coisa estava prestes a mudar. Não no sentido de esperança, no sentido de que já estava mudando. Naquele momento, enquanto eu estava ali parado olhando pela janela embaçada, eu nem sei como descrever direito, mas foi como se uma frequência que sempre existiu ao meu redor tivesse finalmente encontrado a sintonia certa dentro de mim. Como quando você gira o dial de um rádio antigo e de repente o chiado some e a música aparece límpida. Esse barulho de fundo que sempre esteve na minha vida, aquela sensação constante de que algo estava fora do lugar, simplesmente parou. Eu cheguei em casa, não liguei a televisão, não peguei o celular. Sentei na cozinha no escuro por uns minutos só sentindo aquilo. E pela primeira vez em muito tempo, não senti urgência de nada, só presença, só agora. O que aconteceu depois disso, nas semanas seguintes, é o que eu vou te contar com detalhes. Mas antes você precisa entender quem eu era antes dessa noite. Porque a história não começa no ônibus. Ela começa muito antes, num padrão que eu vivia repetindo sem perceber, achando que era normal, achando que era assim que a vida funcionava para todo mundo. Se isso que eu estou descrevendo ressoa em algum ponto dentro de você, se você também sente às vezes esse chiado de fundo, essa sensação de que algo está levemente fora da sintonia, então fica aqui comigo, porque o que vem a seguir é exatamente o que você precisa ouvir agora. Amigos, se essa história está tocando em algo dentro de você, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você. Antes daquela noite no ônibus, eu era uma pessoa que corria atrás de tudo, de reconhecimento no trabalho, de estabilidade, de relacionamentos que fizessem sentido, de uma versão de mim mesmo que parecesse suficiente. E eu corria rápido, com disciplina, com esforço, com uma dedicação que as pessoas ao meu redor sempre elogiavam. Mas tem uma coisa que ninguém te conta sobre correr muito rápido por muito tempo. Você pode estar na direção completamente errada e não perceber porque está ocupado demais correndo. Eu tinha uma vida que por fora parecia funcionar. Trabalho, rotina, planos. Mas por dentro havia uma espécie de ruído constante, como um ventilador que você já não ouve mais conscientemente, mas que quando desliga, o silêncio te assusta. Eu tinha me acostumado tanto com aquele ruído que tinha parado de questionar de onde ele vinha. E o mais curioso é que os sinais sempre estiveram lá. Aquelas coincidências que parecem grandes demais para serem acidente. Aquele pensamento sobre uma pessoa que aparece do nada e 2 minutos depois ela te manda mensagem. Aquela sensação física de que uma decisão está errada antes de qualquer evidência concreta. Eu sempre notei essas coisas, mas sempre encontrei uma explicação racional para cada uma delas e segui em frente sem parar para entender o que elas tinham em comum. O que elas tinham em comum era eu. Mais especificamente, era a frequência que eu estava emitindo sem saber. E foi só quando eu comecei a entender o que é essa frequência, como ela funciona e o que ela atrai, que as peças começaram a se encaixar de um jeito que eu nunca tinha experimentado antes. E é isso que eu quero te mostrar agora, passo a passo, do jeito mais honesto que eu consigo. Esse ruído que eu mencionei antes, esse ventilador que nunca desliga, tem uma origem. E quando eu descobri qual era, senti como se alguém tivesse ligado uma luz num cômodo que eu vivia atravessando no escuro
há anos sem perceber o que havia lá dentro. Tudo começou muito antes do ônibus. Começou na infância, num padrão tão sutil que levou décadas para eu enxergar. Eu cresci num ambiente onde esforço era a única moeda aceita. Não era um ambiente ruim, pelo contrário, era cheio de amor. Mas o amor que eu recebia sempre vinha acompanhado de uma condição invisível, que era a de que você precisa merecer as coisas boas, que nada chega de graça, que descansar é perda de tempo, que querer demais é arrogância. Eu internalizei tudo isso tão profundamente que virou parte da minha estrutura. Não era uma crença, era um reflexo, automático, silencioso, constante. E esse reflexo foi moldando a frequência que eu emitia para o mundo sem perceber. Era como se eu estivesse transmitindo numa rádio AM, quando o universo opera em FM. O sinal existia, mas nunca chegava limpo a lugar nenhum. E o mais perturbador é que esse padrão não ficava só dentro de mim. Ele se manifestava em tudo ao meu redor. Nos relacionamentos que sempre exigiam que eu me doasse além do limite para funcionar. Nos trabalhos onde eu entregava mais do que qualquer um, e mesmo assim sentia que nunca era o suficiente. Nas oportunidades que chegavam perto, mas escorregavam na hora H, sempre por algum motivo que eu não conseguia controlar. Eu achava que era azar, que a vida era assim mesmo, que algumas pessoas nasciam com o vento a favor e eu simplesmente não era uma delas. Mas não era azar, era ressonância. E eu só entendi isso quando comecei a reparar num detalhe que tinha passado batido por toda a minha vida adulta. Toda vez que algo bom estava prestes a acontecer, eu sabotava. Não de forma consciente e dramática, de forma sutil, quase imperceptível. Um pensamento aqui, uma hesitação ali, uma decisão pequena que parecia razoável, mas que desviava exatamente no momento certo. E esse padrão se repetia com uma consistência que, quando eu finalmente vi, me deixou sem chão por uns dias. Porque eu percebi que não era o mundo bloqueando meu caminho. Era eu mesmo, transmitindo uma frequência que dizia que eu não estava pronto para receber o que desejava. Essa percepção não chegou de uma vez. Ela foi chegando em camadas, como uma cebola que você vai descascando, e cada camada te faz chorar um pouco mais do que a anterior. E foi exatamente no meio desse processo de descoberta que algo começou a mudar na forma como eu via as coincidências da minha vida. Antes de continuar, preciso que você entenda uma coisa que vai parecer simples, mas que muda tudo quando você realmente internaliza. O universo não funciona como um caixa eletrônico, onde você digita o pedido e espera o dinheiro sair. Ele funciona mais como um espelho gigante que reflete de volta exatamente aquilo que você projeta. Não o que você fala, não o que você escreve no caderno de afirmações, mas o que você realmente sente no nível mais honesto de si mesmo. E foi entendendo isso que eu comecei a perceber por que certas coisas que eu queria com tanta força simplesmente nunca chegavam. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Tem uns 3 anos, eu queria muito mudar de área profissional. Estudei, me preparei, fiz tudo certo no papel. Mas toda vez que uma oportunidade aparecia, algo travava. Uma entrevista que ia bem e depois sumia sem resposta. Um projeto que começava e desmanchava no meio. E eu ficava me perguntando o que estava fazendo de errado. O que estava errado não estava nas ações. Estava na frequência por trás das ações. Porque toda vez que eu me preparava para aquelas oportunidades, junto com o esforço, vinha um peso que eu não percebia. Era o peso de uma voz interna que dizia que isso não era para mim, que era cedo demais, que eu não estava pronto ainda. E essa voz era silenciosa, mas era a mais alta de todas. Era ela que o universo estava escutando. Quando eu finalmente comecei a entender essa mecânica, a primeira coisa que senti não foi euforia. Foi uma raiva tranquila. A raiva de perceber que por anos eu tinha sido meu próprio obstáculo sem saber. E junto com essa raiva, veio uma pergunta que não me saiu da cabeça por semanas. Se eu fui capaz de bloquear tudo isso sem querer,
O que acontece quando eu começo a fazer o oposto de forma consciente? Eu passei 3 noites sem dormir direito depois que essa pergunta entrou na minha cabeça. Não de ansiedade, mas de algo que eu só consigo descrever como uma fiação nova sendo instalada, um barulho suave e constante de algo se reorganizando lá dentro. E foi nessas 3 noites que eu comecei a testar uma coisa que parecia ridícula demais para funcionar. Eu parei de tentar, completamente. Não no sentido de desistir, mas no sentido de parar de empurrar. Sabe quando você está tentando abrir uma porta que abre para dentro e você fica empurrando com força e ela não sai do lugar, até que alguém te diz que você precisa puxar? Foi exatamente isso. Eu tinha passado anos empurrando portas que abriam para dentro. A primeira coisa que eu fiz foi simples e ao mesmo tempo a mais difícil que já fiz. Eu sentei no silêncio, sem celular, sem televisão, sem música de fundo, e fiquei apenas ouvindo o que a minha cabeça dizia de verdade. Não o que eu queria ouvir, o que estava lá de fato. E o que eu ouvi me surpreendeu de um jeito que eu não esperava. Não eram pensamentos grandes e dramáticos, eram sussurros pequenos e constantes. Coisas como, isso não vai durar, ou, quando você menos esperar acaba. E o mais perturbador era que esses sussurros não tinham hora marcada. Apareciam no meio de um momento bom, no meio de uma conquista, exatamente quando eu deveria estar sentindo gratidão. Era como se uma parte de mim tivesse sido treinada para desconfiar de tudo que era bom antes mesmo de ele se firmar. Eu entendi naquela noite que o problema nunca tinha sido o mundo lá fora. O problema era essa narração interna que eu nem sabia que existia. E se essa narração moldava minha frequência, e se minha frequência moldava o que o universo me devolvia, então eu não estava mudando nada de verdade enquanto não mudasse essa voz primeiro. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre mudar essa voz. Você não muda ela brigando com ela. Quanto mais você tenta calar um pensamento pela força, mais alto ele fica, como pressionar um balão submerso na água. Quanto mais força você usa para empurrar para baixo, mais violenta é a subida quando você solta. A mudança real acontece de um jeito completamente diferente, e foi Camila quem me mostrou isso sem querer, numa conversa que eu nunca esqueci. Eu conheci Camila num evento de trabalho, dessas pessoas que entram numa sala e a temperatura da conversa muda sem motivo aparente. Ela não era a mais falante nem a mais chamativa, mas tinha algo na forma como ela ouvia, como se cada palavra que você dizia importasse de verdade, que fazia qualquer pessoa ao redor dela se sentir vista. A gente acabou sentado na mesma mesa no final do evento, e a conversa foi indo naturalmente para um território mais profundo, como às vezes acontece com estranhos que nunca mais vão se ver. Eu não me lembro como o assunto surgiu, mas em algum ponto eu disse que sentia que trabalhava muito e colhia pouco. E ela me olhou com uma calma que me desarmou completamente e perguntou, você acha que merece colher? Eu fiquei em silêncio por uns segundos. Não porque a pergunta era estranha, mas porque a resposta honesta que surgiu dentro de mim foi um não tão imediato que me assustou. Ela não disse mais nada sobre isso. Mudou de assunto naturalmente, mas aquela pergunta ficou dentro de mim como um anzol que você tenta tirar e percebe que está mais fundo do que parecia. Camila tinha passado por um período da vida onde tudo que ela construía desmoronava antes de ficar pronto. Relacionamento, projeto profissional, planos de mudar de cidade. Sempre chegava perto e depois ruía. E ela me contou que ficou muito tempo achando que tinha uma maldição, que era perseguida pelo azar, até o dia em que percebeu o padrão real por trás de tudo isso. Toda vez que algo estava perto de dar certo, ela começava inconscientemente a se afastar. Chegava atrasada, respondia mais devagar, diminuía o entusiasmo, como se estivesse testando, como se precisasse ter certeza antes de se permitir querer de verdade. E essa testagem silenciosa mandava um sinal tão claro de desconfiança que as coisas simplesmente iam embora. Ela me disse uma frase que eu repito até hoje. Disse que aprendeu que o universo não responde ao que você pede, ele responde ao que você está disposto a receber. E essa disposição não é uma decisão da cabeça, é uma abertura do corpo inteiro, uma soltura que acontece quando você finalmente para de se proteger de algo bom. Eu fui para casa naquela noite com a sensação de que alguma coisa tinha se movido dentro de mim. Não sabia ainda o que era, mas sabia que não era mais a mesma coisa de antes. 3 dias depois daquela conversa com Camila, eu recebi uma notícia que me derrubou completamente. E foi exatamente aí que tudo que ela tinha dito começou a fazer sentido de um jeito que eu não esperava. Era uma segunda-feira de manhã, café ainda quente na mão, quando meu celular vibrou com uma mensagem do meu gestor, dizendo que o projeto em que eu tinha trabalhado por quase um ano inteiro tinha sido cancelado. Sem aviso, sem reunião,
sem explicação detalhada. Só um texto frio de 3 linhas, dizendo que a direção tinha mudado e que eu seria realocado para outra área. Eu fiquei olhando para aquela mensagem por um tempo que eu não sei medir. O café esfriou. A rua lá fora continuava barulhenta como sempre, mas para mim estava completamente em silêncio. E o que eu senti não foi raiva nem tristeza. Foi uma espécie de reconhecimento amargo, como quando você confirma uma suspeita que não queria que fosse verdade. Porque ali estava de novo o padrão. Chegava perto, construía, investia tudo, e na hora H, o chão sumia. E pela primeira vez na vida, em vez de procurar o motivo lá fora, em vez de culpar a empresa ou a circunstância, eu me fiz uma pergunta diferente. O que dentro de mim atraiu esse resultado mais uma vez? Não era autopunição, era investigação. E essa diferença é enorme. Eu liguei para Camila naquele mesmo dia. Não para desabafar do jeito usual, mas para contar o que estava percebendo. E ela ouviu tudo em silêncio, como era o jeito dela. E quando eu terminei, ela disse uma coisa que ficou gravada em mim com uma clareza que até hoje me surpreende. Ela disse que toda vez que a gente chega perto de algo grande, alguma coisa em nós é testada. Não pelo universo como punição, mas por nós mesmos, como verificação. É como se uma parte de nós perguntasse: você realmente acredita que merece isso? Ou vai recuar agora como sempre fez? E a resposta que você dá nesse momento, não em palavras, mas em frequência, em como você se posiciona internamente, é o que determina o que vem a seguir. Eu não recuei dessa vez. E isso foi diferente de tudo que eu tinha feito antes. Nos dias seguintes ao cancelamento do projeto, algo curioso começou a acontecer. Em vez de contrair, eu fiz o oposto. Continuei me movendo, mas de um jeito diferente, mais leve, sem aquele peso de precisar provar algo. E foi nesse estado, nessa frequência que eu não saberia nomear na época, mas que reconheço agora com clareza, que as coisas começaram a se reorganizar de um jeito que eu não tinha programado. A primeira coisa que apareceu foi pequena, mas simbólica. Um colega de outro departamento que eu mal conhecia me parou no corredor e comentou sobre um trabalho que eu tinha feito meses antes, que ele tinha visto por acaso, e disse que tinha encaminhado meu contato para alguém de fora da empresa que estava procurando exatamente aquele tipo de habilidade. Eu não tinha pedido, não tinha me promovido, não tinha empurrado nenhuma porta. A porta simplesmente abriu porque eu tinha parado de empurrar ela do lado errado. E foi aí que eu comecei a entender na prática o que Camila queria dizer com disposição para receber. Não é passividade. Não é ficar sentado esperando o universo te servir. É um estado interno específico onde você age sem a camada de desespero por baixo. Onde você se move porque faz sentido, não porque está com medo de ficar parado. Tem uma imagem que eu uso para explicar isso para mim mesmo. Pensa num anzol na água. Se você fica sacudindo a vara o tempo todo, agitando a superfície, o peixe se afasta. Mas se você lança o anzol com intenção e depois deixa a linha quieta, confiante de que o que é seu vem, o resultado é completamente diferente. A ação é a mesma. O estado interno por trás dela é outro. E esse estado interno começou a mudar coisas que eu não esperava que mudassem. Não só profissionalmente, no corpo também. Eu comecei a dormir diferente, um sono mais fundo, sem aquele despertar súbito às 3 da manhã, com a lista de preocupações passando em loop. A tensão que eu carregava nos ombros há anos começou a soltar de um jeito gradual, mas perceptível. Era como se o corpo estivesse respondendo antes da mente entender completamente o que estava acontecendo. E junto com isso vieram os padrões. As coincidências que começaram a aparecer com uma frequência que era impossível ignorar. E é aí que a história fica realmente interessante, porque o que eu vou contar agora é o que finalmente quebrou minha resistência racional de uma vez por todas. O primeiro sinal que quebrou minha resistência racional não foi algo grandioso. Foi tão pequeno e tão preciso que foi exatamente por isso que me abalou tanto. Eu tinha acordado naquela manhã pensando num problema específico de um projeto novo que tinha começado a tomar forma depois do cancelamento anterior. Era uma questão técnica que eu estava travado há dias, uma lacuna que eu não conseguia preencher e que estava bloqueando tudo que vinha depois.
Não falei com ninguém sobre isso. Não pesquisei nada ainda. Era um pensamento que estava só na minha cabeça, circulando em silêncio enquanto eu tomava café de pé na cozinha olhando pela janela. 2 horas depois, sem nenhuma conexão aparente, recebi um áudio de um conhecido que eu mal falava fazia meses. Ele disse que tinha se lembrado de mim sem motivo e queria compartilhar algo que tinha lido e achado interessante. O áudio durava uns 4 minutos. E no meio daquele áudio, estava exatamente a resposta para a questão que eu tinha ficado pensando de manhã. Não de forma aproximada, de forma precisa, cirúrgica, como se alguém tivesse lido meu pensamento e mandado a resposta embalada. Eu fiquei parado no meio da calçada, fone no ouvido, com aquela sensação física de arrepio que começa na nuca e desce pelos braços. E o meu cérebro analítico tentou imediatamente construir uma explicação lógica, tentou encaixar aquilo em coincidência, em probabilidade, em qualquer coisa que fizesse sentido dentro dos sistemas que eu conhecia. Mas dessa vez a explicação não fechava. Não importava como eu virava o ângulo. E foi nesse momento que eu parei de tentar explicar e comecei a simplesmente observar. Nos dias seguintes, eu comecei a fazer uma coisa simples, mas que transformou completamente a forma como eu percebia o que acontecia ao meu redor. Eu comecei a anotar, não num aplicativo, não num diário elaborado, num bloco de notas barato que eu comprei numa banca perto de casa, dessas capas coloridas desgastadas que cheiram a papel velho. Toda vez que uma coincidência aparecia, eu anotava a hora, o contexto, o que eu estava pensando antes, o que chegou depois. Em menos de 2 semanas, o bloco já tinha mais de 20 anotações. E quando eu li tudo de uma vez, sentado no chão do quarto numa noite de sexta, a luz do abajur amarelada em cima das páginas, o padrão era tão claro que eu não consegui negar mais. Toda vez que eu estava num estado interno mais calmo, mais aberto, menos tenso em relação a algum resultado, as coincidências apareciam com mais frequência e mais precisão. E toda vez que eu estava contraído, ansioso, forçando alguma coisa, o fluxo secava. Era como se o meu estado interno fosse literalmente um sinal que o mundo ao redor estava lendo e respondendo. Isso não era espiritualidade de varanda, era dado. Eram 23 anotações em 2 semanas mostrando um padrão consistente e repetível. E quando eu mostrei esse bloco para Camila numa tarde de sábado, ela leu cada página com uma atenção que me comoveu. Quando terminou, ela fechou o bloco devagar, passou a mão na capa como se fosse algo precioso e disse que era exatamente isso, que era sempre assim, que o universo não grita, ele sussurra, e a gente só ouve quando para de fazer barulho interno. Eu precisei de alguns dias para digerir o que aquele bloco de notas estava mostrando, porque aceitar aquilo significava aceitar também que eu tinha muito mais influência sobre a minha realidade do que eu tinha me permitido acreditar até então. E isso, longe de ser libertador de imediato, foi primeiro assustador, porque se eu tinha esse nível de influência, então eu também era responsável por muito do que tinha dado errado. Não de um jeito culposo e destrutivo, mas de um jeito que exigia que eu olhasse honestamente para minha história e reconhecesse os pontos onde eu mesmo tinha fechado as portas sem perceber. E foi nesse processo de revisão honesta que eu descobri algo sobre mim mesmo que eu nunca tinha admitido para ninguém. Nem para Camila, nem para mim mesmo em voz alta. Eu tinha medo de ter o que queria, não de não conseguir, de conseguir de verdade e não saber o que fazer com isso depois. Era um medo tão enterrado, tão bem disfarçado de pragmatismo e realismo, que eu tinha passado décadas inteiras sem reconhecê-lo pelo nome que ele tinha. E quando finalmente o nomeei, algo muito estranho aconteceu. Ele encolheu, como se a única coisa que ele precisava para existir fosse a escuridão de não ser visto. E foi desse ponto, com esse medo nomeado e encolhido, que a próxima camada começou a se revelar. Uma camada que eu não esperava e que mudou tudo de uma forma que eu ainda estou processando até hoje. Nomear aquele medo foi como puxar um fio solto numa malha apertada. Quando você puxa, a malha inteira começa a se reorganizar, e o que aparece embaixo nem sempre é bonito de ver. O que apareceu embaixo do meu medo de ter o que queria era uma crença ainda mais antiga e ainda mais enraizada. A crença de que eu não era suficiente do jeito que era. Não de forma declarada, não numa frase que eu diria em voz alta para ninguém,
mas operando em silêncio em cada decisão pequena, em cada momento onde eu poderia ter me posicionado e recuei, em cada vez que eu minimizei uma conquista antes que alguém pudesse fazê-lo primeiro, como se eu precisasse me diminuir antes que o mundo fizesse isso por mim. Isso não era humildade, era a proteção disfarçada de humildade. E a diferença entre as duas é enorme, porque a humildade real te deixa leve e a proteção disfarçada te deixa exausto. Eu levei algumas semanas processando isso depois de ter nomeado o medo. E durante esse período, aconteceu algo que eu não planejei e que mudou a dinâmica de tudo. Eu comecei, quase sem perceber, a tratar a mim mesmo de um jeito diferente, não de forma dramática, em pequenos detalhes que pareciam insignificantes, mas que no conjunto criavam algo novo. Eu parei de pular o almoço para terminar mais uma tarefa. Comecei a dormir no horário que meu corpo pedia, em vez de forçar mais uma hora de produtividade. Parei de responder mensagens de trabalho de madrugada como se o mundo fosse acabar se eu esperasse até de manhã. E o mais sutil de tudo, parei de começar meus pensamentos internos com críticas. Sabe aquela voz que faz uma auditoria em tudo que você faz e sempre encontra algo errado? Eu comecei a perceber quando ela aparecia e simplesmente não entrava no debate com ela. Deixava ela falar e não respondia. E aos poucos, ela foi perdendo força. O curioso é que ninguém ao meu redor apontou essas mudanças com palavras, mas as pessoas começaram a me tratar de um jeito levemente diferente, com mais atenção, mais consideração, como se algo na forma como eu entrava numa sala tivesse mudado sem que eu tivesse feito nenhum esforço consciente para isso. Camila notou. Na primeira vez que nos vimos depois desse período, ela me olhou por um segundo antes de dizer qualquer coisa, e depois simplesmente disse: "Você está diferente." Não perguntou o que tinha mudado, só reconheceu. E aquele reconhecimento silencioso valeu mais do que qualquer elogio elaborado que eu poderia ter recebido. Foi nesse período que eu comecei a entender na prática o que significa vibrar em sintonia com o que você quer. Não é uma técnica, não é uma sequência de passos que você aplica mecanicamente. É um estado que emerge naturalmente quando você para de se tratar como alguém que precisa provar algo e começa a se tratar como alguém que já tem valor, independente de resultado. E esse estado muda o que você emite, muda a qualidade da sua presença numa conversa, muda a firmeza com que você coloca uma ideia, muda até a forma como você anda numa rua. E o mundo, que é um espelho gigante, como eu já disse antes, começa a refletir de volta essa nova qualidade. Mas aqui está o ponto onde a maioria das pessoas tropeça, e onde eu mesmo quase tropecei de novo. Quando as coisas começam a melhorar, quando o fluxo começa a aparecer, quando as coincidências viram rotina e as portas começam a abrir, existe uma tentação muito específica que surge. A tentação de analisar demais, de tentar entender o mecanismo com tanta precisão que você acaba saindo do estado que estava produzindo os resultados e voltando para a cabeça analítica que quer controlar cada variável. Eu caí nessa armadilha numa tarde de quarta-feira, umas 2 semanas depois das mudanças que descrevi. Estava tudo indo bem demais, e eu comecei a me perguntar por quanto tempo aquilo duraria. E só de fazer essa pergunta, só de deixar essa desconfiança entrar, o estado mudou. A tensão voltou nos ombros. O sono ficou mais leve naquela noite. E no dia seguinte, 2 coisas que estavam encaminhadas trancaram sem explicação aparente. Eu notei a conexão imediatamente, e em vez de entrar em espiral, fiz o que o bloco de notas tinha me ensinado. Anotei, observei, e entendi que manter a frequência não é um estado permanente conquistado de uma vez. É uma escolha feita de novo a cada momento em que a dúvida bate na porta. E a dúvida sempre bate. O que muda é se você abre ou não. O meu corpo sabia antes da minha mente que algo tinha mudado de verdade, e a forma como ele me avisou foi tão física e tão concreta que eu não teria como ignorar mesmo se quisesse. Foi numa manhã de quinta-feira. Eu tinha acordado sem alarme, o que por si só já era incomum, porque eu usava alarme há anos, múltiplos alarmes, aquele tipo de rotina que mais parece uma negociação com o próprio descanso. Mas naquela manhã, eu simplesmente abri os olhos no momento certo, a luz entrando pela fresta da cortina com aquele tom dourado de início de dia, e o primeiro pensamento que veio não foi a lista de tarefas, foi uma espécie de calma que eu só conseguia descrever como espaço, como se dentro do meu peito tivesse aparecido uma sala que eu não sabia que existia. Eu fiquei deitado por alguns minutos, só prestando atenção nisso.
No silêncio do apartamento, no cheiro de manhã, que é diferente de qualquer outro horário do dia. Aquele ar ainda fresco misturado com o café que eu tinha programado na noite anterior. E percebi que a tensão que eu carregava nos ombros, aquela que eu mencionei antes e que tinha ido embora gradualmente, não tinha voltado. Nem depois do episódio da dúvida de quarta-feira. O corpo tinha processado aquilo e seguido em frente sem o drama que eu esperava. Isso pode parecer pequeno, mas para quem carregou tensão muscular crônica por anos, acordar sem ela é como tirar uma mochila que você esqueceu que estava usando. A leveza é tão estranha que você fica procurando o peso por reflexo. E foi nessa manhã que eu comecei a perceber algo que os dias agitados anteriores tinham obscurecido. Meu corpo estava se comunicando com uma clareza que eu nunca tinha tido antes. Não de forma dramática, sem dores inexplicáveis, nem sinais miraculosos. Era mais sutil do que isso. Era a diferença entre uma decisão que deixava meu estômago levemente pesado e uma que deixava meu peito aberto. Era aquela sensação específica nos braços, quando uma ideia estava certa, versus a rigidez nos ombros, quando algo estava forçado. Eu tinha passado décadas inteiras ignorando esse canal de informação completamente. Não por descuido, mas porque fui treinado a confiar só no que a cabeça analítica produzia. E a cabeça analítica, por mais útil que seja, tem um ponto cego enorme. Ela só trabalha com o que já conhece, com padrões do passado, com dados que já foram registrados. O corpo, por outro lado, parece responder a algo que ainda está se formando, como se tivesse acesso a uma camada da realidade que a mente ainda não processou. Comecei a usar isso de forma prática, antes de tomar decisões que antes eu levava para a planilha e para o prós e contras no papel. Eu parava um momento e prestava atenção no que o corpo dizia primeiro. Não substituía a análise, adicionava uma variável que eu tinha ignorado por décadas, e os resultados foram tão consistentes que em poucas semanas isso virou parte natural do meu processo. Mas aqui está o ponto onde a história muda de tom, porque o que aconteceu em seguida não foi sobre mim. Foi sobre entender que essa frequência que eu estava cultivando não ficava contida dentro de mim, ela se espalhava. E a primeira pessoa que mostrou isso de forma inegável foi alguém que eu não esperava. Rafael era um colega de trabalho que eu conhecia de vista há mais de 2 anos, mas com quem nunca tinha tido uma conversa real. Daquelas pessoas que existem no seu campo de visão periférico, mas que nunca entram no centro por nenhum motivo específico. Quieto, competente, sempre resolvendo as coisas sem fazer barulho. Numa tarde de sexta-feira, ele me parou no corredor com uma expressão levemente desconfortável, de quem vai dizer algo que não tem certeza se deve. Ele disse que não sabia explicar direito, mas que nas últimas semanas eu estava diferente. Disse que quando eu entrava numa reunião, a energia da sala mudava de um jeito que ele tinha começado a notar e não conseguia parar de notar. E então ele fez uma pausa e disse a parte que me pegou de surpresa. Disse que tinha começado a fazer diferente algumas coisas na vida dele depois de me observar. Não por imitação consciente, simplesmente porque algo no meu jeito de estar tinha tocado em algo que ele não sabia que precisava ser tocado. Eu não tinha feito nada para Rafael, não tinha dado conselho, não tinha compartilhado nada do que estava vivendo, não tinha sequer tido uma conversa longa com ele, mas a frequência que eu estava emitindo tinha chegado até ele de um jeito que eu não controlei e não planejei. E foi aí que eu entendi de verdade o que significa se tornar um campo. Não um pregador, não um exemplo consciente, não alguém que ensina, apenas alguém que está tão alinhado com o que é, que isso reverbera naturalmente no que está ao redor, como um diapasão que, quando vibra na frequência certa, faz outros objetos próximos começarem a vibrar junto, sem precisar tocar neles. E se aquilo estava acontecendo no trabalho, o que mais estava mudando ao redor que eu ainda não tinha percebido completamente? A conversa com Rafael abriu uma comporta que eu não sabia que estava fechada, e o que começou a fluir por ela nos dias seguintes foi tão intenso que eu precisei parar e simplesmente deixar acontecer, sem tentar organizar tudo em tempo real. Primeiro foi Rafael, depois foi uma pessoa que eu não via há quase 3 anos, um amigo antigo chamado Gustavo, que me mandou uma mensagem num domingo à noite, dizendo que tinha pensado em mim do nada e queria saber como eu estava.
A gente acabou conversando por quase 2 horas naquela noite. E no meio da conversa, ele mencionou uma conexão profissional que semanas depois se transformou em algo concreto, que eu não vou detalhar por questão de contexto, mas que foi diretamente ligado ao que eu estava construindo desde o cancelamento do projeto. Depois de Gustavo, veio um sonho. Eu não costumava me lembrar de sonhos. Acordava e eles evaporavam antes de eu conseguir segurar qualquer fragmento. Mas essa noite foi diferente. Eu acordei às 4 da manhã com um sonho ainda completamente nítido, como uma cena parada na tela esperando eu prestar atenção. No sonho, eu estava numa sala enorme com um chão de pedra fria e paredes altas sem janela. No centro, havia uma mesa com um mapa aberto e em volta da mesa estavam pessoas que eu não reconhecia, mas que no sonho eu sabia que conhecia. E um deles apontou para o mapa e disse: "Você já sabe o caminho, só precisa parar de olhar para o chão enquanto anda." Eu fiquei acordado por 1 hora depois disso, não tentando interpretar com aquela análise forçada que a gente às vezes faz com sonhos, só deixando a imagem existir. E o que ficou não foi uma mensagem mística, foi uma sensação muito concreta de que eu tinha estado tão focado nos meus pés, tão preocupado em não tropeçar, que tinha parado de ver para onde estava indo. Anote isso no bloco de notas, pensei, e anotei. O padrão que começou a aparecer nas semanas seguintes era de uma consistência que eu não esperava. Não eram grandes eventos dramáticos, era uma série de pequenas coisas precisas que chegavam no momento exato. Uma informação que eu precisava aparecia numa conversa casual. Uma dúvida que eu tinha guardada internamente era respondida num texto que alguém me mandava sem saber da dúvida. Um problema que parecia trancado se resolvia sozinho enquanto eu dormia, e de manhã a solução estava lá, clara, sem esforço. E cada vez que isso acontecia, eu parava, respirava fundo e anotava. Não por superstição, por disciplina de observação, porque eu tinha aprendido que a atenção que você dá a algo é o que determina quanto mais disso você vai perceber. É como quando você descobre uma palavra nova e de repente começa a ver ela em todo lugar. A palavra estava lá antes. Você é que não estava sintonizado para captá-la. Camila me ligou numa tarde em que eu estava caminhando sem destino num parque perto de casa. Uma daquelas caminhadas que você faz quando precisa pensar, mas não quer forçar pensamento. Ela perguntou como estava o bloco de notas. Eu disse que estava na 3ª edição. Ela riu de um jeito que eu só posso descrever como orgulhoso, mas sem nenhum traço de arrogância. Aquele riso de quem reconhece algo que esperava ver aparecer. E então ela me disse algo que reorganizou toda a minha compreensão sobre o que estava acontecendo comigo. Ela disse que a maioria das pessoas, quando começa a viver esse processo, acha que encontrou um método, acha que descobriu uma técnica que pode replicar e ensinar e transformar em sistema. E aí tenta encapsular, rotular, transformar em receita. E no momento em que faz isso, perde o que estava funcionando. Porque o que estava funcionando não era a técnica, era o estado interno que a técnica havia ajudado a revelar. E esse estado não pode ser engarrafado. Ele só existe enquanto você está presente nele. Eu entendi o que ela queria dizer de um jeito que foi quase físico. Lembra da imagem do diapasão que eu usei antes? Aquele que vibra e faz outros objetos vibrarem junto. Um diapasão não vibra porque segue um manual. Ele vibra porque é o que ele é. E quando para de ser o que é, para de vibrar. E foi aí que a pergunta que eu carregava desde o começo de tudo voltou de um jeito diferente. Não mais como uma busca ansiosa por resposta, mas como uma observação tranquila de algo que estava se tornando cada vez mais claro. Quem eu era quando parava de precisar provar alguma coisa. E o que acontecia no mundo ao meu redor quando eu era exatamente isso, sem defesa e sem esforço. A resposta para essa pergunta chegou de um jeito que eu não poderia ter previsto. E chegou através de alguém que eu não esperava que entrasse nessa história. A pessoa que entrou nessa história e mudou o ângulo de tudo foi minha mãe. E o que ela me disse numa tarde comum me desarmou de um jeito que nenhuma conversa profunda com ninguém tinha conseguido até então. Ela tinha vindo me visitar sem avisar, do jeito dela, com um pote de comida na mão e aquele sorriso que não pede licença para entrar. Eu estava trabalhando, tinha coisas espalhadas pela mesa. O apartamento estava naquele estado de quem está produtivo, mas não arrumado. E ela entrou, deixou o pote na cozinha, me olhou por um segundo e disse: "Você está parecendo você de novo." Eu parei o que estava fazendo. Perguntei o que ela queria dizer com isso,
E ela sentou na cadeira do lado da minha mesa com aquela calma de quem não precisa de cenário especial para dizer algo importante e falou que havia anos ela sentia que eu estava carregando um peso que não era meu, que via um filho que funcionava, que entregava, que resolvia, mas que raramente estava presente de verdade, como se uma parte de mim estivesse sempre em outra conversa, num outro problema, numa outra versão possível das coisas, e que nas últimas semanas isso tinha mudado, que quando eu tinha atendido o celular na semana anterior, ela tinha sentido minha voz diferente, não mais animada no sentido performático, diferente no sentido de inteira, como se eu estivesse de fato do lado de cada linha e não dividido entre 10 lugares ao mesmo tempo. Eu não disse nada por um tempo. O cheiro da comida que ela tinha trazido preenchia a cozinha, aquele cheiro específico que é impossível de descrever, mas que qualquer pessoa reconhece. O cheiro de alguém que cozinhou pensando em você. E eu percebi que aquilo que minha mãe estava descrevendo era exatamente o que Rafael tinha descrito no corredor do trabalho, só que com palavras completamente diferentes e de um lugar completamente diferente. Duas pessoas sem nenhuma conexão entre si, em contextos opostos, descrevendo a mesma mudança com a mesma precisão. Isso não era coincidência, era confirmação. E a confirmação vinda da minha mãe pesou de um jeito que as outras não tinham pesado, porque ela me conhecia antes de qualquer versão construída de mim. Ela conhecia o menino que existia antes das camadas, antes das defesas, antes do reflexo de precisar merecer tudo. E quando ela disse que eu estava parecendo eu de novo, ela estava dizendo que aquelas camadas estavam ficando mais finas, que algo original estava voltando à superfície. Eu fui dormir naquela noite com uma leveza diferente. Não a leveza de quem resolveu tudo, a leveza de quem parou de brigar com o que não tinha solução e começou a confiar no que estava se movendo naturalmente. E foi nessa noite, nesse estado, que eu entendi algo que fecha todo o ciclo que comecei a descrever lá no ônibus naquela terça-feira, com a janela embaçada. A frequência que eu estava buscando não estava em nenhum método, em nenhuma técnica, em nenhuma conversa, nem mesmo nas de Camila, que foram fundamentais, mas que nunca foram a fonte. A fonte estava em mim o tempo inteiro. O que o processo inteiro tinha feito era simplesmente remover o que estava em cima dela, camada por camada, crença por crença, medo por medo, até que o sinal original pudesse ser emitido sem interferência. E quando esse sinal vai limpo para o mundo responde de um jeito que a mente analítica chama de coincidência, porque não tem outro nome disponível. Mas você que viveu isso sabe que não é coincidência, é correspondência, é o dentro e o fora, operando em sincronia, porque finalmente estão falando a mesma língua. Hoje o bloco de notas está na 5ª edição. Eu não anoto mais com a urgência de quem precisa provar um padrão. Anoto com a naturalidade de quem documenta algo que já não surpreende mais, não porque perdeu a magia, mas porque virou parte normal da vida, como o sol que nasce todo dia e que você não precisa mais fotografar porque sabe que estará lá amanhã também. Camila continua sendo uma das pessoas mais presentes na minha vida. Rafael e eu nos tornamos amigos de verdade. Aquele tipo que aparece sem motivo especial e fica porque a frequência é boa. Gustavo voltou para o círculo com aquela naturalidade de quem nunca deveria ter saído. E minha mãe visita sem avisar com pote de comida na mão. E eu sempre paro o que estou fazendo quando ela chega. O projeto que surgiu depois do cancelamento se tornou o trabalho mais significativo que já fiz. Não porque é perfeito, mas porque nasceu de um lugar real, sem a camada de desespero por baixo. E isso faz toda a diferença na qualidade do que é produzido e na forma como as pessoas respondem a ele. E aqui está o que eu quero deixar antes de terminar. Não como conselho, porque eu não gosto de dar conselho, mas como observação honesta de alguém que viveu isso. Você não precisa se tornar outra pessoa para ter a vida que quer. Você precisa parar de bloquear a pessoa que já é. Todo o esforço que você faz para ser mais, para parecer mais, para provar mais, é energia gasta na direção errada. O que você é quando está completamente sem defesa, sem performance, sem necessidade de aprovação, esse é o sinal mais poderoso que você pode emitir. E esse sinal atrai o que é seu com uma precisão que nenhum planejamento consciente consegue replicar. A pergunta que eu te deixo é essa, e eu quero que você responda nos comentários com honestidade, porque acho que a resposta vai te dizer mais sobre você do que qualquer teste ou análise que já fez. Que parte de você está escondendo achando que isso te protege, quando na verdade é exatamente essa parte que o mundo mais precisa ver?
Se essa história tocou em algo dentro de você, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir isso agora. Isso me ajuda a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E cada comentário que você deixar, eu leio com atenção de verdade.